E aí, pessoal? Hoje vamos mergulhar em uma mensagem poderosa e transformadora. A carta de Paulo aos Gálatas é como um grito de liberdade, sabe? É uma declaração ousada e apaixonada sobre a verdadeira essência da fé cristã. Nela, o apóstolo coloca a graça de Deus como o único caminho para a salvação. Ele enfatiza que não é através de nossos próprios esforços ou méritos que encontramos a redenção. Ele bate de frente com a ideia de que seguir regras e leis garante um lugar no céu. Paulo desafia essa noção, afirmando que a verdadeira liberdade vem da fé em Cristo. Paulo lembra que a fé em Jesus Cristo é o que realmente importa, não as nossas ações. É a nossa confiança em seu sacrifício que nos justifica diante de Deus. Mas calma lá. Essa liberdade que encontramos em Cristo não é carta branca para fazermos o que quisermos. Não é uma licença para viver de qualquer maneira. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21, Paulo dá um toque sobre os pecados da carne, aqueles comportamentos que mancham a alma e nos afastam de Deus. Ele nos alerta sobre os perigos de seguir nossos desejos egoístas. É um convite para vivermos de um jeito novo, guiados pelo Espírito Santo. Paulo nos chama a uma transformação interior, a uma vida que reflete os frutos do Espírito. O mais impressionante é que essa lista, mesmo escrita há tanto tempo, ainda é superatual. Ela aborda questões que ainda enfrentamos hoje, mostrando a relevância eterna da mensagem de Paulo. Ela mostra as nossas fraquezas, as tentações que aparecem toda hora. Seja a busca incessante por aprovação nas redes sociais ou a luta contra vícios modernos, os desafios são reais. Mas, mais do que apontar o dedo, Paulo nos chama para a mudança, para o arrependimento. Ele nos convida a reconhecer nossas falhas e buscar a renovação através do Espírito Santo. E é isso que vamos explorar, os pecados da carne, do jeito que Paulo falou. Vamos entender como esses comportamentos nos afastam de Deus e como podemos superá-los. É um alerta para ficarmos espertos e buscarmos uma vida guiada pelo Espírito Santo. Paulo nos encoraja a viver de maneira que honre a Deus e reflita sua graça. Vamos falar de cada um deles de um jeito fácil de entender, usando exemplos do dia a dia para vermos como eles nos afetam. Vamos ver como pequenas escolhas podem ter grandes impactos em nossa jornada espiritual. Que essa jornada nos ajude a viver essa vida nova que Deus preparou, guiados pelo Espírito Santo, para que Ele seja glorificado. Vamos juntos descobrir a liberdade verdadeira que só Cristo pode oferecer. Ao listar os pecados da carne, Paulo não está querendo impor um código moral. Ele não está simplesmente ditando regras para serem seguidas cegamente. Ele está mostrando uma realidade espiritual, uma verdade profunda sobre a natureza humana e a luta interna que todos enfrentamos. É como se dentro da gente rolasse uma batalha constante entre a carne e o espírito, uma guerra invisível que afeta nossas escolhas diárias. De um lado, os desejos egoístas, a vontade de satisfazer vontades imediatas e a mania de se achar autossuficiente. Esses desejos nos puxam para baixo, nos afastam do propósito divino. Do outro, a voz do Espírito, convidando para negar a si mesmo, amar sem esperar nada em troca e depender de Deus. Essa voz nos chama para um caminho de sacrifício e amor verdadeiro. Quem nunca se viu nesse cabo de guerra, dividido entre o certo e o errado? É uma luta que todos nós conhecemos bem. Quem nunca se sentiu frustrado por repetir os mesmos erros, mesmo sabendo que desagradam a Deus? A culpa e a frustração podem ser esmagadoras. É aí que a lista de Paulo faz todo sentido. Ela não é apenas uma lista de proibições, mas um reflexo das áreas onde precisamos de transformação. Os pecados da carne são como um espelho, mostrando as áreas da nossa vida que precisam da transformação que só o Espírito Santo pode dar. Eles revelam nossas fraquezas e nos mostram onde precisamos crescer. Em vez de se sentir condenado,
Use essa lista como um guia para identificar onde você precisa da graça de Deus. É uma oportunidade para buscar a ajuda divina. Lembre-se, a vitória nessa batalha não depende da nossa força de vontade, mas da ação do Espírito Santo na nossa vida. É Ele quem nos dá a força para vencer. A escolha de quem vamos servir é nossa. Cada decisão que tomamos é um passo em direção a um dos lados dessa batalha. A cada decisão, a cada atitude, estamos alimentando a carne ou o espírito. Nossas escolhas diárias moldam nosso caráter e nosso destino espiritual. Que a gente, com a ajuda de Deus, escolha viver essa vida nova, com o coração cheio dos frutos do Espírito, que possamos experimentar a alegria, a paz e o amor que vem de uma vida guiada pelo Espírito Santo. A imoralidade sexual é o primeiro item da lista de Paulo, o que mostra como esse pecado era grave naquela época e continua sendo hoje. Mas o que é imoralidade sexual? Basicamente, é qualquer ato sexual fora do casamento entre um homem e uma mulher, como Deus criou lá no início. Isso inclui traição, sexo antes do casamento, prostituição, pornografia e tudo que trata o corpo como objeto e banaliza o sexo, desrespeitando sua sacralidade. No mundo de hoje, que coloca a intimidade como sinônimo de prazer imediato, a imoralidade sexual se disfarça de várias formas. A internet, por exemplo, facilita o acesso à pornografia e a relacionamentos fora do casamento. As consequências são sérias. Corações partidos, famílias destruídas, doenças, traumas emocionais e espirituais. A busca por prazeres passageiros deixa marcas profundas e duradouras. Mas a mensagem de Paulo não é para condenar, e sim para trazer esperança. Em Cristo, existe perdão e libertação para quem se arrepende de coração. Se você luta contra esse pecado, saiba que não está sozinho. Deus te ama e quer te libertar de verdade. Busque ajuda, converse com Deus, com um irmão na fé e peça forças para viver em pureza e santidade. A impureza, mesmo estando ligada à imoralidade sexual, tem um significado mais amplo. Ela não se limita apenas aos atos físicos, mas também se estende aos pensamentos e intenções do coração. É como uma mancha na alma, que contamina a mente, o coração e o corpo. Essa mancha pode começar pequena, quase imperceptível, mas com o tempo, se não for tratada, pode se espalhar e dominar toda a nossa vida. É a falta de santidade, a ausência da pureza que todo filho de Deus deveria ter. A santidade não é apenas uma condição, mas um chamado para viver de acordo com os princípios divinos. A impureza se mostra em pensamentos sujos, desejos impuros, conversas chulas, piadas de mau gosto, consumo de conteúdo pesado. Ela se infiltra nas nossas interações diárias, nas palavras que escolhemos e nas ações que tomamos, e na busca desenfreada por prazeres. Essa busca incessante por satisfação imediata nos desvia do caminho da retidão e nos prende em um ciclo vicioso de insatisfação. Ela nos afasta de Deus e nos torna escravos dos nossos desejos. A verdadeira liberdade só pode ser encontrada quando nos libertamos dessas correntes e nos voltamos para Deus. É fácil se contaminar com a impureza, ainda mais hoje, com a tecnologia e a mídia ao nosso redor. A cada dia, somos bombardeados com informações e imagens que podem nos desviar do caminho da pureza, com tantas imagens e mensagens que exploram o sexo, a violência e o consumo excessivo. Essas mensagens são projetadas para atrair nossa atenção e nos fazer desejar o que não é saudável para nossa alma. A mídia bombardeia a gente com coisas que apelam para os nossos instintos mais baixos, nos fazendo acreditar que esses comportamentos são normais e aceitáveis, fazendo parecer normal o que Deus considera pecado. A normalização do pecado é uma das maiores armadilhas que enfrentamos no mundo moderno, mas a Bíblia nos convida para sermos diferentes, para resistirmos a essas tentações e vivermos de acordo com os ensinamentos de Cristo.
para vivermos em santidade e pureza. A pureza não é apenas uma condição, mas um estilo de vida que reflete nosso compromisso com Deus. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, Paulo fala: Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Este versículo nos lembra da importância de focar no que é bom e edificante. A pureza é uma escolha diária. Cada dia nos apresenta novas oportunidades para escolhermos o que é certo e rejeitarmos o que é errado. É escolher alimentar a mente com o que é bom, justo e puro. Nossas escolhas diárias moldam nosso caráter e determinam nosso destino espiritual. É vigiar os olhos e os ouvidos, protegendo-nos das influências negativas que podem nos afastar de Deus. É vigiar os olhos e os ouvidos, fugindo de conteúdos que nos afastam de Deus. Devemos ser diligentes em evitar o que pode corromper nossa alma, fugindo de conteúdos que nos afastam de Deus. Isso inclui ser seletivo com o que assistimos, lemos e ouvimos. É buscar a presença de Deus em oração e na leitura da Bíblia, encontrando força e orientação em Sua palavra, permitindo que o Espírito Santo nos purifique e nos capacite a viver em santidade. Somente através da ajuda divina podemos alcançar a verdadeira pureza e viver uma vida que agrada a Deus.